Deus e Pai, estamos na Tua casa, na Tua presença, Senhor. E queremos Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Pai querido, agora eu lhe peço, Senhor, abençoa o nosso irmão que vai estar trazendo a palavra, que se preparou, estudou para estar aqui, Senhor. Pai, abençoa ele, Senhor, e que nós possamos ouvir o que Tu tem para dizer para cada um de nós. É a minha oração, é o meu pedido, em Teu nome, Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Atos dos Apóstolos, capítulo é o de número 12. Enquanto você procura, meus agradecimentos a Deus, primeiramente por esta oportunidade. Grato sou por este momento, agradecer a Deus na pessoa da nossa liderança, começando pelo nosso pastor-presidente, pastor Leandro da Silva. Hoje não está presente, mas eu entendi desde muito novo que honra a gente também presta na ausência. Nosso pastor-presidente, pastor Leandro da Silva, os nossos pastores vices, pastor João Carrazone, Deus abençoe. Pastor Leonardo, muito obrigado por essa oportunidade, pela honra que o Senhor me deu nesse momento. Estou muito feliz, eu comentava com um amigo. Sabe quando a gente vai para uma reunião especial, que a gente só usa aquela roupa para aquela ocasião, no guarda-roupa, ela fica empoeirada por uns quantos anos. Eu me senti assim hoje, tirando a roupa do armário, mas na verdade era essa palavra que tem mais ou menos um ano que eu tenho ela preparada, esperando por um momento como esse. Os nossos obreiros, Deus abençoe, grato sou. Pastor Gemiro, minha saudação, em nome de Jesus. Quem encontrou Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, diga amém. O texto a seguir nos diz: Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou a Tiago, irmão de João, a fio da espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. Versículo de número 5, encerramos a nossa leitura. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Repita comigo: oração sem cessar. Mais uma vez, oração sem cessar. Hoje, nessa noite, você vai sair daqui entendendo o porquê a igreja na história ela foi perseguida, ela sofreu, irmãos nossos foram mortos, trucidados, devorados por leões. E a igreja nunca parou, nunca esmureceu em toda a sua trajetória. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ainda a igreja ela crescia. É isso que nós vamos entender. E se você sair daqui entendendo, você vai sair daqui mais feliz do que você chegou. Se você chegou aqui triste, você vai sair daqui alegre e triunfante, porque Jesus venceu na cruz. E hoje nós estamos aqui para dar honras àquele que vive e reina para todos sempre. Pois bem, quando nós lemos desde o Gênesis, nós vemos a intervenção do diabo, de Satanás, para tentar anular e tentar travar o plano de salvação. Satanás no Gênesis, ele não conseguiu. Aí nós vemos no Êxodo, Faraó se levantando contra ainda o povo hebreu, para tentar parar o crescimento daquele povo que estava crescendo de uma maneira sem explicação, lembrando que era o povo escolhido do Senhor. Quando nós lemos o primeiro livro do profeta Samuel, nós vemos um homem pequenininho com seus cabelos arruivados. O nome dele era Davi, o homem ao qual segundo era o coração de Deus. Este homem ao qual Deus, o próprio Deus falou que ele seria daquele que daria seguimento à linhagem de um que viria, que o seu reino jamais teria fim. E este homem também foi perseguido, também tentaram matar ele. Quem tentou matar ele foi o rei Saul, perseguiu Davi, até que Davi teve que se esconder, teve que ficar um tempo no anonimato mesmo sendo rei. Este homem, segundo o coração de Deus, teve que se esconder, porque também foi perseguido. Quando nós lemos o primeiro livro dos reis de Israel, nós também lemos uma história de um homem chamado Elias, que também teve que se esconder e foi perseguido por Jezabel. Quando nós chegamos no
no Novo Testamento, nós nos deparamos com o capítulo de número 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho este que narra uma história e começa narrando a genealogia, e começa narrando a história do menino Jesus. Este menino que ainda desde muito novo foi perseguido pelo rei Herodes. Herodes o Grande, é grande pelos seus feitos. Este era dado o nome do rei Herodes, que perseguiu o menino Jesus e decidiu tomou uma decisão terrível de matar todos os nascidos de 2 anos para baixo. Pensava ele que desta forma ele iria parar o plano de salvação. Pensava ele porque tinha medo de perder o seu trono e de perder o seu reinado. Eu já quero adiantar para você que aquilo que foi Deus que instituiu, não tem Herodes nenhum para tentar barrar o plano. Aquilo que foi Deus que projetou, ninguém vai conseguir parar. Ninguém ainda está para nascer um homem que vai tentar parar os planos daquilo que foi Deus que instituiu. Herodes decide matar todos os nascidos de 2 anos para baixo. Pois bem, quando nós lemos o texto que é fiel, nós vemos que Deus guardou o menino Jesus ainda muito pequeno. Herodes morreu, Jesus cresceu, cumpriu seu ministério, também morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou e nos deu direito da vida eterna. E hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. E já já a trombeta toca e nós vamos voltar para casa. E quem dera se esse dia fosse hoje. Oh, aleluia! Mas chegando no texto ao qual lemos, eu quero ser fiel ao tempo que foi me dado. Capítulo 2 de Atos. Tem o rei Herodes, neto de Herodes o Grande. Herodes Agripa é o do capítulo de número 12. Decide por bem, já que meu avô, parafraseando o texto, já que meu avô não deu conta de parar o crescimento desta seita denominado caminho, desta raça, deste povo que cresce desenfreadamente, darei eu cabo, darei eu conta de parar. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, ele tem um plano, já que a morte de Estevão, no capítulo 6 de Atos, alegrou o povo judeu. A morte de Tiago, o fio da espada, também alegrou o povo. Herodes tem uma decisão: vou eu prender o líder desta comunidade, vou eu prender o líder desta igreja, vou eu prender o líder, porque Herodes era rei, e desde muito pequeno já tinha que entender de como funcionava uma monarquia, um império, sabendo que se é preso o rei, que se apodera daquele exército, tudo que era do rei que foi capturado passa a ser do rei que o capturou. Pensava Herodes que parando e matando a Tiago, com a morte de Estevão, prendendo a Pedro, ia parar o crescimento da igreja. Mas eu tenho uma notícia para dizer para você nessa noite, que Herodes estava muito enganado, porque a igreja não estava firmada em Estevão, não estava firmada em Tiago, não estava firmada em Pedro, não. A igreja estava de joelhos. A igreja ainda permanece de joelhos. Pode prender, pode fazer o que quiser, a igreja está de joelhos. Herodes pensou: vou prender o líder, eu prendo o líder, acaba com tudo. É assim que Satanás pensa: eu vou prender o líder, vou colocar uma prova para a dirigente do círculo de oração, para a irmã do coral, para os irmãos do grupo de louvor, e vou parar a igreja. Não, a igreja ainda está de joelhos, e joelhos que a Bíblia fala de Atos capítulo de número 12, ela não cita nome de quantos eram, nem de quem era, são joelhos anônimos. O sustentáculo da igreja ainda são joelhos anônimos, que estão todas as madrugadas orando. Deus abençoe o pastor, abençoe o obreiro, abençoe o coral, abençoe o grupo de louvor, abençoe os irmãos que estão na porta, abençoe os irmãos que vêm para o culto. O sustentáculo da igreja ainda é o joelho, Quem tem joelho para orar, quem tem joelho para orar, quem tem, só quem tem joelho levanta a mão e glorifica o Senhor. A igreja ainda tem joelho. É por isso que a igreja, cada vez cresce mais. Todos os momentos da história de grandes imperadores que perseguiram esta igreja, perseguiram a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos foram relatados em todos os momentos da história, a igreja crescendo cada vez mais. O refúgio da igreja é o joelho. O que sustenta a obra é o joelho. Se nós orássemos só no dia de culto, se nós orássemos só essas 2 horas que tem de reunião, a igreja, o que sustenta ainda é os joelhos.
é o que sustenta a igreja ainda aos joelhos. Tantos tentaram parar e não conseguiram. Quer ver um exemplo? Porque a igreja, ela está de joelhos e está debaixo de promessa, amém? Quer ver? Nero tentou parar a igreja e também não conseguiu. Trajano tentou parar a igreja e também não conseguiu. Adriano, imperador, também tentou parar a igreja e não conseguiu. Imperador Marco Aurélio tentou parar a igreja e o crescimento dela e também não conseguiu. Décio, Diocleciano tentaram parar a igreja e também não conseguiram, porque a igreja está debaixo de promessa, e com a promessa, Mateus 16 está dizendo, Jesus referindo-se a si mesmo, disse assim: sobre esta pedra aqui edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus, a igreja está debaixo de promessa, a igreja tem dono e é Jesus, é Jesus. E em 1954, tentaram um grupo de gente na frente do templo da Dr. Maia apedrejar esta igreja e tentar parar esta obra, mas para a glória de Deus eles não conseguiram. A igreja cresceu, está viva, firme, feliz e triunfante. Você está debaixo de promessa. Só quem tem promessa glorifica a Deus. Só quem tem. Por isso que eu digo para você nessa noite, se você tem promessa, fique tranquilo. Fique tranquilo, mesmo Deus que prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno elas não prevalecerão. Tantos tentaram e tantos até hoje têm tentado, mas ninguém conseguiu, porque a igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus.